Evangelho, sexta-feira da 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 22ª semana do tempo comum, hoje memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá mais um presentão. Como assim, Padre Fábio? Estamos meditando a última parte do 5º capítulo do Evangelho de São Lucas, onde o Senhor faz o discurso a respeito do jejum, provocado por conta da pergunta trazida pelos fariseus até ele. Então, os interlocutores de Jesus no texto de hoje são os fariseus, mais uma vez os fariseus. E o Senhor vai falar a respeito desse tema. O tema de hoje tem uma particular beleza e nós vamos perceber isso com as palavras de São João Cassiano, que nos conta o testemunho de nossos irmãos monges da região do Egito a respeito do jejum. Olha, de uma delicadeza enorme. Mas como se não bastasse o tema de hoje ocorre exatamente na primeira sexta-feira do mês. Sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós estaremos falando daqui a pouquinho a respeito da alegria da presença de Jesus. Ele que abriu por nós o seu coração e entregou e nos fez beber do manancial da fonte de água viva. E fez jorrar para nós um oceano de misericórdia. Essa é apenas uma parte da grande alegria que o esposo nos traz cada vez que está no meio de nós. Vamos distinguir bem o que é essa presença a que se refere o texto bíblico e os momentos em que temos essa presença do Senhor, divino esposo, da sua santa esposa a igreja, que nos visita diariamente. Essa distinção com João Cassiano vamos fazer e ela é lindíssima. Além disso, hoje celebramos a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Um dos papas, se não, talvez, no pontificado, um dos primeiros, dentre os mais célebres papas que a Santa Madre Igreja já teve. São Gregório Magno, ainda muito jovem, foi prefeito da cidade de Roma. Olha que altíssimo cargo no poder público do cuidado da cidade de Roma ele teve. E, então, se converte. Nós vamos ouvir o testemunho dele hoje. Ele vai falar a respeito da sua experiência como pastor do povo de Deus, como sentinela do povo, refletindo sobre o profeta Ezequiel. Papa Gregório Magno escreveu diversas obras. Dentre elas, algumas merecem particular destaque, como, por exemplo, as homilias ao Evangelho de Mateus e as homilias sobre o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E é um trecho dessa que nós vamos ouvir hoje. Além dessas duas, tem uma outra chamada Morália, que
reflete todo o seu amor a Santo Agostinho e é um compêndio de ensinamentos de sabedoria que merecem sempre estar ao alcance de nossas mãos, particularmente para os nossos irmãos sacerdotes e seminaristas que nos acompanham. Tem uma obra de São Gregório Magno que merece estar sempre na nossa biblioteca. Se chama A Regra Pastoral. O livro que ele escreveu o bispo de Ravenna, que se chamava João, instruindo a respeito da vida como pastor do povo de Deus, como pastor do rebanho, né? Então trata-se de uma instrução a respeito da vida daquele que vai exercer o ministério pastoral. Nesse caso ele está escrevendo para o bispo, ele vai falar sobre o episcopado, mas a gente, com as justas adaptações, pode ter as instruções de São Gregório Magno muito bem adequadas ao nosso comprometimento na vida sacerdotal e também aos pais de família e as mães sobre como conduzir a sua casa sendo pastor e pastora desse pequenino rebanho. Chama a atenção para a segunda parte do livro, de maneira particular, a segunda parte, chamada A Vida do Pastor, onde São Gregório destaca os elementos que devem marcar, contradistinguir o coração daquele que vai realizar o ministério pastoral. Então ele faz uma pequena abertura, um parágrafo introdutório, onde ele vai colocar todas as qualidades que devem estar presentes na vida do pastor. E o restante da segunda parte da obra é ele explicando item por item. Ele escreve um capítulo para cada um dos itens que ele cita nessa introdução. Então, ele fala que o pastor deve ser puro de pensamentos e também deve ser puro de pensamentos, deve ter sempre uma ação exemplar que convença pelo seu testemunho de vida. O pastor deve ter um coração silencioso e discreto e também palavras úteis. Palavras que não venham a ferir, palavras que não sejam desperdiçadas, mas que conduzam sempre ao bem de Cristo. O pastor deve ter atenção plena de compaixão para com cada pessoa, uma contemplação que o desapegue da terra mais que todos os outros. E por aí ele vai. E ele vai dizendo cada um dos itens e depois ele explica com tanta delicadeza e beleza. E poderíamos dizer que é uma obra extremamente atual, apesar de ter sido escrita por volta do final do 500. Além disso, ele foi o grande difusor da vida beneditina, ele que escreveu a obra que traz as passagens, as narrativas a respeito da vida de São Bento, é o grande hagiógrafo de São Bento. Foi ele que fez o canto gregoriano, que reformou a liturgia da igreja, que deu início ao direito canônico. Então, todos aqueles que estudam direito canônico têm São Gregório Magno como seu patrono. Também foi ele o grande reformador da vida ascética monástica e um dos primeiros a promover a pastoral e o apostolado dos leigos, a como levar os homens e mulheres conduzidos pelos pastores a desempenharem um papel de anunciadores de Cristo. Veja só, meu irmão, minha irmã, quantas atividades realizou São Gregório Magno. Ele realmente soube viver a alegria da presença do Divino Esposo. Além de ter sido um grande administrador dos bens da igreja, com religiosa equidade, suprimiu uma série de benefícios daqueles que se aproveitavam das disposições da igreja e foi um defensor contra o resto que ainda tinha de propensão à escravidão servil dos agricultores. Aqui diz o texto, ele favorece o progresso dos agricultores do seu tempo, eliminando todo o resíduo de escravidão que ainda subsistia. Então,
desde o campo social ao campo pastoral, ao campo litúrgico, ao campo da vida consagrada. São Gregório Magno se fez presente como pastor da igreja. É um exemplo a ser seguido. E nós vamos ouvir o testemunho dele, como não foi fácil para ele viver o pontificado. E os pontos que ele releva são importantes para nós, especialmente sacerdotes e religiosos, terem atenção. Esses pontos que ele releva foram os pontos fundamentais para um coração capaz de conduzir o povo de Deus nessa grande estrada áurea que trouxe uma herança de grande patrimônio para todos nós. O Evangelho de hoje nós poderíamos sintetizá-lo em dois comentários. A alegria pela presença de Jesus no mundo, no meio dos discípulos, naquele momento, a alegria pela presença de Jesus no mundo, no meio deles, no tempo de sua encarnação, exige que se transfira para depois a prática da penitência. Tamanha a alegria pela presença do esposo junto ao seu povo, não se pode perder nada dessa alegria. Na tradição de Israel, a prática penitencial, ela fazia parte do cotidiano do povo de Israel, sempre em preparação para a vinda do Messias. Porém, com as práticas como nós já vimos e a tradição rabínica, muito se perdeu do sentido inicial proposto pela lei mosaica. E nesses últimos tempos em que Jesus está com os seus discípulos, então estamos entrando no contexto do texto, assim como tantas outras práticas exteriores tinham ganhado a centralidade do exercício de piedade do povo, também a prática do jejum acabou se restringindo a o evitar esse ou aquele alimento, comer mais ou comer menos daquilo, e se separou muito da raiz original, que era aquela de preparar um coração para a chegada do Senhor. A alegria, como nós vimos no texto, está na companhia do esposo junto ao seu povo, na companhia de Cristo. Então, pegando o próprio exemplo, a imagem que o Senhor usa, pode os convidados fazerem jejum por ocasião da presença do esposo? Bom, o esposo é o próprio Senhor. E as núpcias é essa que são celebradas agora, que se dará no sacrifício redentor, na entrega de amor, na imolação de Jesus pela salvação dos homens. Enfim, através da sua ressurreição, tomaremos parte na festa do banquete eterno. Bom, então a alegria está na sua companhia. A alegria do povo, a alegria dos discípulos, ela se baseia na presença do esposo. O esposo é aquele que traz, pegando sempre a imagem que o Senhor usou, para responder aos fariseus, é aquele que traz a felicidade. Onde está o esposo, está a felicidade. E ele nos dá a participar dela, nos introduz na festa de núpcias. Ela acontece pela presença do esposo. Se o esposo está presente, a alegria está junto com ele, anunciada no meio de nós, e ele nos dá a chance de participar. Quando o Senhor diz, podem os convidados fazerem jejum na presença do esposo, ele também está dizendo que somos chamados, naquele momento os discípulos são chamados a participar de sua alegria. Não fazer o jejum, ou seja, lançar para depois essa prática penitencial, significa entrar na alegria de maneira que nada, como falamos ainda há pouco, dessa alegria seja perdida. A presença de Jesus
é uma presença que traz a plenitude da alegria. Tanto que ele nos deu a anunciar o Evangelho, como ele vai falar no próprio capítulo 15, perdão, no capítulo 13 do Evangelho de São João, se não me engano, é no discurso, para evitarmos o equívoco, é no discurso da Quinta-feira Santa, que Jesus diz aos seus discípulos que deseja que a nossa alegria seja plena. E ele nos revela e nos entrega todas essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que maravilha! O Senhor nos quer junto de si para que a nossa alegria seja completa. É importante que a gente tenha isso bem vivo conosco hoje. Jesus quer você junto dele. Ele não te quer longe. E ele virá continuamente ao nosso encontro, de maneira que nós possamos participar sempre da alegria de sua presença. Jesus não abre mão de dividir conosco a sua alegria. Vamos dar uma olhada a respeito de como encontramos essa alegria no Senhor, ouvindo esse texto de São João Damasceno, que escreve São João Damasceno, praticamente é considerado aquele que introduziu a estrutura monástica cenobítica no Ocidente, indo ao Oriente da Síria, a região da Palestina, a região do Egito, conhecer a vida monástica de lá e depois trazê-la para o Ocidente, começando a fundação do mosteiro de Marsella, mas também influenciou a vida de tantos outros mosteiros e acaba sendo ele a influenciar com seus escritos a vida do próprio São Bento, que depois escreverá a regra e será a grande referência para todo o monaquismo ocidental. Então, vamos dar uma olhada como escreve São João Cassiano a respeito da prática do jejum entre os monges do Egito. Mas por que, padre? A gente vai lá para o Egito para entender isso? Para nós vermos, meus irmãos, que às vezes a gente tem uma compreensão do jejum muito atrelada ao caráter penitencial. Mas, assim como os fariseus daquela época se distanciaram do sentido que leva à penitência, também nós, até em boa fé, podemos nos afastar desse sentido, agora para nós, polarizados na pessoa de Cristo, não mais na tradição mosaica. O que significa isso? Significa dizer que todo o caminho de jejum e de penitência, na verdade, é um caminho para preparar o nosso coração para poder participar das alegrias que vêm do Senhor. O jejum e a penitência é um exercício preparatório para tomarmos parte nessa alegria. Mas se eu não reconheço que a alegria vem de Cristo e está no encontro com Ele, se eu me esqueço disso, todo o restante vai perdendo sentido ao longo da minha vida. E aonde eu encontro Jesus? E onde eu celebro essa presença, esse encontro com o Senhor? Nós o celebramos no domingo, especialmente durante a Santa Missa, e o celebramos, se queremos, 2 grandes momentos, cada vez que encontramos nossos irmãos e irmãs e cumprimos em favor deles o mandamento do Senhor. Qual o mandamento? O mandamento da caridade, de amá-los como o Senhor nos ama, de receber no nosso irmão a presença do próprio Senhor, pois Ele disse que em cada um daqueles pobres, desvestidos, abandonados, sedentos, encarcerados, todos aqueles pequeninos, era ali que ele estava, quando ele conta a parábola do rei. Então, dessa forma, são os 2 momentos em que somos chamados, durante a nossa semana, a encontrar o Senhor. E o jejum entra onde, Padre? Entra nessa preparação. Nós preparamos o nosso coração para poder viver esse encontro com Jesus, que não está restrito à Eucaristia, no domingo, a celebração da Santa Missa. Mas ele pode acontecer, como falávamos ontem, em qualquer momento
da nossa vida. É o Senhor que escolhe o horário que Ele vem até nós e a forma como Ele vem até nós. É bom que sejamos atentos e tenhamos sempre propostas de encontro com o Senhor. Na nossa pastoral, nas atividades que a gente faz e promove no ambiente de trabalho, nos encontros, nas atividades em família, todas essas propostas são excelentes, mas não se esqueça que a proposta melhor é sempre aquela que o teu Senhor te sugere. E Ele pode sugerir essa ocasião quando você menos espera, andando na rua, a chance de cumprir um ato de caridade pelo teu próximo, que está necessitado, às vezes, de uma escuta, às vezes de um abraço, de uma atenção, às vezes de um prato de comida, às vezes de uma assistência imediata para uma necessidade concreta, ou de frio, ou de moradia, ou de tantas outras que possa aparecer. Quase sempre polarizamos as necessidades de ordem material, mas tem as necessidades de ordem espiritual também, uma série de necessidades espirituais. Como, por exemplo, rezar por aqueles que, o padre já citou isso algumas vezes, né? Às vezes eu estou aqui no quarto e a garotada brincando lá embaixo, fazendo alguma coisa lá embaixo, de repente um diz uma bestêmia, ou seja, uma blasfêmia, uma ofensa contra o nome de Jesus ou contra o nome de Maria Santíssima. Infelizmente, aqui, como palavrão para a gente no Brasil se torna uma coisa vulgar e comum, infelizmente mesmo aqui, ofender o nome de Jesus e ofender o nome de Nossa Senhora pode também ser muito vulgar, ou seja, coloquial, habitual na vida dos jovens e de alguns adultos também. E quando a gente escuta isso, de certa forma, podemos cumprir, se não impedi-lo de fazer, podemos cumprir, uma vez que ouvimos, um ato de reparação, dizendo um ato de amor, ou o bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja o nome de Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Em seguida reza a Ave Maria, conforme o anjo do Senhor a saudou, também eu a saúdo, minha Senhora, e a faço em nome desse teu filho que ainda não lhe ama, como a Senhora deve ser amada. Humildemente ofereço por esse meu irmão e lhe saúdo dizendo Ave Maria, cheia de graça. Não custa nada, mas o que nos leva a fazer isso é a consciência a respeito da alegria que é a presença do esposo e para preparar o nosso coração. E se eu me preocupo em preparar o meu coração, também quero ver o coração do meu irmão preparado. Mas naquela hora, ele não consegue se preocupar por si mesmo. Vocês entendem? Mas o Senhor me deu a possibilidade de perceber isso. Ele precisa se preocupar mais por aquilo e ainda não se preocupa. Então, se eu tenho a consciência do quanto é importante que ele venha se preocupar e que não possa faltar essa preparação para ele, se agora não lhe posso dizer diretamente, ao menos por ele eu posso oferecer o ato de amor que ele não consegue por si mesmo oferecer. Isso é exercício da caridade. Isso é cumprir um ato de misericórdia. Assim como dar um prato de comida para uma pessoa faminta, oferecer um ato de reparação pelo pecado do seu irmão, passar adiante e oferecer por ele um ato de amor a Deus, ele que não se importa, ou que talvez naquele momento ainda não se importe tanto assim, em amar a Deus e ser zeloso por isso, e poder cumprir isso por ele, é um ato de caridade também, uma caridade espiritual. E o Senhor nos dá dezenas de ocasiões durante o dia, Ele vem nos visitar de diversos modos. Essa narrativa que o padre está fazendo é Cristo ferido que vem ao nosso encontro. Naquele momento, aquela blasfêmia é como uma das bofetadas e uma das cusparadas que o Senhor recebeu durante o seu tempo
de flagelação. E nós estamos indo ali e por amor oferecendo, em nome daquele nosso irmão que agora não o soube amar, o conforto e a consolação sobre o rosto ferido de Jesus com aquela ofensa. Percebem? Isso é cumprir a caridade, meus irmãos. Se essa urgência não estiver no centro do nosso coração e não for a causa que nos leve à verdadeira preparação interior, corre-se o risco do jejum também para nós cristãos se tornar uma prática externa e que não configura um crescimento na vida espiritual. Vamos olhar agora esse testemunho de João Cassiano, que esteve com os nossos irmãos no Egito e nos escreve. Olha, já digo para vocês, é belíssimo o texto, belíssimo. Tínhamos deixado a Síria e aproximávamos da província do Egito, desejosos de aprender os princípios dos monges antigos, espantados com grande cordialidade com que éramos recebidos por eles. Contrariamente ao que tinham ensinado nos mosteiros da Palestina, ali não se observava a regra de se esperar o momento fixado para as refeições, mas, exceto a quarta e a sexta-feira, onde quer que fôssemos, eles quebravam o jejum. Um dos anciãos, a quem perguntamos por que era que entre eles se omitiam frequentemente os jejuns cotidianos, respondeu-nos assim: o jejum está sempre comigo, mas a vós, de quem vou despedir-me em breve, não poderei guardar-vos sempre comigo. E o jejum, embora útil e necessário, é um presente voluntário meu para o Senhor, ao passo que as obras de caridade que Ele nos pediu são uma exigência absoluta do preceito de amor que Ele nos deu. É por isso que, acolhendo em vós a Cristo Jesus que nos visita, eu restabeleço os alimentos. Depois de me ter despedido de vós, poderei então compensar em mim, através de um jejum até mais estrito, a cortesia que tive convosco em atenção a Cristo, pois não ignoro que Ele veio me visitar com vocês. Na verdade, os companheiros do noivo não podem jejuar enquanto o noivo está com ele, não é mesmo? Mas o farão depois que ele partir. E é assim que eu faço também. Que palavras delicadas, né, meus irmãos? E ficou claríssimo para nós, né? Está claro. Todo o agir está centrado sobre o acolhimento do Senhor que nos visita. E que nos visita, no exemplo dado pelo monge, através daquele forasteiro que chega, do hóspede que chega e que precisa ser acolhido. Mas isso se repete não só na figura do hóspede, na figura do pobre que bate a porta, na figura daquele que se apresenta com uma necessidade que lhe compromete a própria vida e por aí vai. De diversas formas o Senhor vem até nós e nós somos chamados a poder, com urgência, partirmos ao seu encontro e oferecermos para Ele a atenção do nosso amor. Essa doutrina exige, pegando agora a segunda parte do texto de hoje, odres novos. Ela é o vinho novo, a doutrina da caridade, a doutrina do Evangelho. Melhor e mais saboroso, para o qual é necessário ter uma vida nova também. Assim, para o odre novo, vinho novo. Isso porque o vinho se torna bom na medida em que ele envelhece. Porém, o odre vai adquirindo a vida do vinho. Como assim, padre? De tal forma o vinho interage com aquele odre que quando ele
são separados e tenta-se colocar algo diferente ali dentro, o odre não suporta e estoura. A sua vida, de certa forma, se torna unida daquele vinho. Assim é preciso que para o vinho novo do Evangelho sejam odres novos, a fim de se unirem, e chegará o tempo em que se beberá desse vinho, e se verá o quanto esse vinho, e se provará então o quanto esse vinho é bom. Jesus, no Evangelho de hoje, não obriga ao jejum, mas lhe atribui um valor mais profundo do que aquele que, no momento, os fariseus compreendiam. Não limitado ao abster-se do alimento, como já falamos, mas vinculado à aliança com o esposo. É dali que parte. O jejum, em outras palavras, podemos dizer então, que é a oferta voluntária de preparação para que o coração esteja pronto a participar da alegria do esposo divino. Afinal, um coração cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, de ofensas, de violência, um coração cheio de friezas e desavenças não conseguirá tomar parte em alegria nenhuma. E se queremos tomar parte na alegria do Senhor, é preciso prepararmos o nosso coração. De que modo preparamos o nosso coração? Meditando a palavra de Deus e admitindo um caminho de penitência, a fim de que tudo aquilo que não é de Deus morra em nós e a palavra do Senhor, pouco a pouco, purifique o nosso modo de sentir, de pensar e, sobretudo, de viver as escolhas e decisões da nossa vida, a fim de que possamos expressar de fato a caridade de Cristo em nossas palavras e atos. Concluo a meditação de hoje, que já chegou o nosso tempo, lendo esse trecho de São Gregório Magno da Liturgia das Horas, onde ele fala do testemunho dele e coloca acento sobre alguns pontos que não podem faltar na nossa vida cotidiana para termos o quê? Um coração preparado a sempre amar cada vez que o Senhor vier até nós. E ao mesmo tempo, um coração que sabe cultivar a penitência a fim de estar pronto para se unir ao esposo cada vez que ele se apresentar. O Filho do Homem, eu te coloquei como sentinela da casa de Israel. Ezequiel capítulo 3. É de se notar que o Senhor chama de sentinela aquele a quem envia a pregar. A sentinela, de fato, está sempre no alto para enxergar de longe quem vem. E quem quer que seja sentinela do povo deve manter-se no alto por sua vida, para ser útil por sua providência. Como é duro para mim isto que digo agora, ao falar, firo-me a mim mesmo, pois minha língua não mantém mais, como seria justo, a pregação, e mesmo que consiga mantê-la, a vida tantas vezes não concorda com a língua. Eu não nego ser culpado. Conheço minha inércia e negligência em tantos momentos. Talvez haja, diante do juiz bondoso, um pedido de perdão no reconhecimento da culpa que agora faço. Na verdade, quando no mosteiro podia não só reter a língua de palavras ociosas, mas quase continuamente manter o meu espírito em atenta oração. Mas depois que pus aos ombros do coração o cargo pastoral, meu espírito não consegue recolher-se sempre, porque está dividido entre muitas coisas. Sou obrigado a decidir, ora questões das igrejas, ora dos mosteiros, com frequência a ponderar a vida e as ações de outrem, ora a auxiliar em certos negócios dos cidadãos, ora gemer sob as espadas dos bárbaros invasores e temer os lobos que rondam o rebanho sob minha guarda. Por vezes devo encarregar-me da administração para que não venha faltar o necessário aos submetidos à disciplina da regra. Às vezes devo tolerar com igualdade de ânimo certos ladrões, orar, opor-me a eles pelo desejo de conservar a caridade. Estando assim, dispersa e dilaceradamente, quando voltará a recolher-se toda na pregação e não se afastar do ministério da proclamação da palavra?
Por obrigação do cargo, muitas vezes tenho que encontrar-me com seculares, por isso sempre relaxo a guarda da língua, pois se constantemente me mantenho sob o rigor de minha censura, sei que sou evitado pelos mais fracos e nunca os atraio para onde desejo que eles estejam pelo bem de suas almas. Por essa razão, muitas vezes tenho de ouvi-los pacientemente em questões ociosas e de pouca relevância. Mas sendo eu mesmo fraco, arrastado aos poucos pelas palavras vãs, começo a dizer sem dificuldade aquilo que a princípio tinha ouvido com má vontade, e ali onde me aborrecia cair, aguarda-me permanecer. Afinal, que espécie de sentinela eu sou, que não estou de pé no monte da ação, mas ainda deitado no vale da fraqueza? Poderoso é, porém, o Criador e Redentor do gênero humano, para conceder-me, a mim, indigno, a elevação da vida e a eficácia da palavra, pois por meus cuidados percebo que não a tenho, mas por sua misericórdia Ele não a deixa faltar pela salvação das almas. Por seu amor, eu me consagro totalmente à sua palavra e me entrego em minha pobreza e miséria totalmente em suas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório Magno e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.